Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. O PET está aqui trazendo mais uma palestra para todos nós, neste momento difícil. E eu queria começar agradecendo a todos pela presença dos professores aqui presente e do professor Gilson, que aceitou dar essa palestra para a gente hoje. Antes de apresentar um professor para a palestra, eu queria passar algumas orientações do tipo cuidado para não deixar o microfone ligado, para não atrapalhar a palestra. E durante toda a palestra, vocês podem estar fazendo comentários na caixa de texto ou questões, dúvidas, que ao final da palestra eu vou passar tudo para o professor. Então, vamos lá. O professor Gilson possui graduação e mestrado em Engenharia Civil pela UFSM, doutorado pela UNB. Atualmente, o professor titular é BTT do IFTO Campos Palmas, no núcleo de infraestrutura. Tem relevante experiência na docência em engenharia civil, com ênfase em sistemas construtivos, assim como vivência marcante na cadeia produtiva da construção, na área de projetos e execução de obras em alvenaria estrutural e concreto armado, além de coordenação de projetos, num total aproximado de 100 mil metros quadrados de área projetada e executada. É isso. É com o senhor, professor. Muito obrigada a todos. Obrigado, boa noite, Ana, boa noite a todos, boa noite, professor Moacir, coordenador, tutor do PET do IFTO, boa noite, professor Flávio, tutor emérito do nosso PET, boa noite a todos, alunos do nosso IFTO, espalhados pelo Brasil e pelo mundo por conta do momento que vivemos, né? Quero cumprimentar a Jenny, lá no Maranhão, né? E o meu sobrinho, Daniel Coelho Figueira, lá em Canoas, no Rio Grande do Sul. E em nome deles, dar o meu boa noite a todos. Muito obrigado. Essa iniciativa do PET é uma iniciativa muito produtiva, muito eficiente, no que diz respeito à integração, né, da comunidade acadêmica com o mercado, e toda semana trazendo uma palavra de tecnologia e de temas que estão sempre em foco no mercado, na academia, né, e isso torna esse momento e essa iniciativa muito benéfica para todos nós, né, que atuamos na cadeia, né, na cadeia produtiva da construção. Boa noite aos egressos, né, os engenheiros, ex-alunos, né, e aos visitantes também. É uma alegria tê-los conosco e é uma honra também, como docente do IF, poder fazer parte aqui desse momento. Muito bem. Ana vai monitorando comigo, caso eu não consiga, caso tenha algum problema de áudio, enfim, tá? Sim, senhor. Muito bem. Eu vou compartilhar a minha janela da apresentação, e aí, qualquer problema, por gentileza, só me avisar. Só me confirma no áudio, Ana Maria, se a tela está aparecendo já em modo apresentação? Ainda não. Agora foi. Pronto. Ok. Então, Ana Maria, fique à vontade para não interromper, caso tenhamos algum problema técnico, tá? E nós vamos avançando, então, dentro do tempo, tá? A minha ideia é não falar muito, é tentar falar em 45 minutos, e de modo que nós tenhamos produtividade, né, no entendimento. Aqui é uma conversa, né, é um recado, na verdade, né, e é uma puxada para um tema que eu considero importante na cadeia.
o tema que eu resolvi trazer para a noite de hoje é um tema que está há um tempo já, né? Nós temos uma norma brasileira desde 2010 e nós estamos vivenciando isso de alguma forma na cadeia produtiva, mas por vezes nós não entendemos o que estamos fazendo, então a conversa de hoje é para trazer essa discussão. Construções modulares, construções a partir de uma referência, né? Não é um tema restrito ao nosso ambiente, é um tema aplicável em qualquer lugar do planeta, né? E está ancorada, essa figurinha aqui da capa foi muito sugestiva, né? Um edifício que parece um Lego. E se nós conseguirmos levar para o nosso canteiro de obras, né? Levar para a nossa etapa de projeto e planejamento e para a nossa etapa de concepção do projeto, conceitos que sejam de indústria e, ao mesmo tempo, possam otimizar, racionalizar e satisfazer as necessidades, isso é interessante, né? Então, essa é uma figurinha conhecida, está aí a referência, a fonte. Então, o tema construções modulares está ancorado na norma da ABNT, NBR 15.873, de 2010, né? E esse é um tema que vem sido muito discutido na esteira de outras discussões, né? Hoje, se nós pegarmos, por exemplo, a CIBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que representa, né, a voz do empresariado brasileiro junto a todo o mercado, se nós pegarmos nas várias entidades de discussão técnica e tecnológica e de ciência, e se nós pegarmos na academia, temos falado muito em sustentabilidade, em otimizar, em racionalizar, em industrializar os processos, né? Então, dentro do contexto, né, da nossa cadeia produtiva de construção de edifícios, em especial, né, o tema construções modulares vem em primeiro plano, né, nessa discussão de otimização. Então, temos que a otimização da cadeia de produção dos edifícios é uma necessidade, não é uma novidade. Falamos muito, fazemos pouco, né? A redução da relação homem-hora por metro quadrado, né? Este momento de pandemia, né, ele tem sido benéfico para acelerar alguns processos, né? E nós vemos que alguns recortes do conceito de construção modular têm sido acelerados nessa época, e eu vou mostrar alguns estudos de caso nessa discussão. E, obviamente, produzir mais em menos tempo, né? Não é uma novidade, e isso é um conceito de outras cadeias produtivas. A nossa discussão, então, ela vai se ancorar numa discussão prévia sobre o histórico, né, um breve histórico, um panorama do que está acontecendo, por que fazemos no Brasil, né, aspectos de norma e tipologias e estudos de casos. Tá? O tema construções modulares, né, ele está diretamente relacionado à necessidade de industrializar a cadeia. Então, nós, engenheiros, arquitetos, técnicos, tecnólogos, né, nós temos que nos situar dentro da cadeia da construção. Seja lá o recorte em que atuamos, né? Ou atuamos em construções de edifícios, ou atuamos em infraestrutura, ou atuamos em saneamento, enfim. A partir do momento em que nós nos enquadramos, né, em todos esses recortes da cadeia da construção, nós temos que industrializar, né? Então, se nós pegarmos a cadeia do agronegócio, nós vimos que as dinâmicas de industrialização, elas levaram a vários avanços, né? Obviamente que tem uma ou outra questão relacionada à qualificação, né? A troca de máquina a troca de empregos de pessoas por máquinas, né? Mas isso vem na esteira toda de uma discussão, né, de formação técnica, né, de incremento de formação profissional para que as pessoas possam se ambientar, né, e se colocar. Um outro aspecto que contextualiza a discussão do tema é o fomento do pensamento BIM, né? Então, pensar a cadeia produtiva no que diz respeito ao contexto da modelagem da informação do edifício, né,
Então, hoje, nós estudamos Revit, estudamos outras plataformas mundo afora, né? Porque não vale mais a pena fazer projeto em CAD, né? Então, a ideia é que as informações sejam mais modeladas e que nós possamos obter subsídios mais ricos, de forma mais produtiva. Tá? A norma, então, de construção modular, ela é uma referência atual que nós temos, então nós temos um bom norte, né? Vários sistemas têm sido desenvolvidos nessa esteira, sistemas novos, sistemas não tão novos, sistemas construtivos, nós vamos abordar logo mais. A busca pela integração dos profissionais nessa cadeia produtiva, então, eu costumo dizer em sala, e discuto isso no mercado, né? Nós não podemos somente fazer a inserção da nossa mão como elementos que fazemos parte dessa cadeia, se nós não pensarmos lá no início. Então, o arquiteto que lança a ideia, o engenheiro que entra com todo o seu conhecimento de tecnologia, o seu conhecimento técnico nas disciplinas, né, e andando até a ponta. Então, essa integração de profissionais é importante. Resolver os gargalos da cadeia, né? A falta de integração é um problema. Já foi pior, né? Já andamos no escuro. Hoje não há mais por que dizer que nós andamos no escuro, porque ferramentas nós temos, né? E, obviamente, que nós temos que reforçar os elos de ligação, porque nós temos que ter visão sistêmica desse processo, né? Eu bolei uma sigla rápida aqui, chamada CCI, né? Então, qual é o objetivo geral da norma, em linhas gerais? É o CCI, né? C de compatibilizar, C de coordenar, I de integrar, né? Não são nomes novos, né? São nomes que estão no contexto da discussão da cadeia produtiva. A norma está ancorada no módulo de 100 milímetros, que também não é novidade, né? Nós temos sistemas construtivos que há um bom tempo tratam de módulos, né? Tratam de projetar uma arquitetura em cima de um módulo, em cima de dimensões padronizadas. Ah, mas módulo pode bitolar um projeto? Olha, um módulo de 100 milímetros certamente não vai bitolar, né? Diferentemente se fosse um módulo de 500 milímetros, né? 5 metros, enfim, né? Essa discussão não teria sentido, mas o módulo básico de 100 milímetros, né, ou de 10, enfim, de 10 centímetros, né, ele é muito interessante na discussão. A ideia também é buscar a simplificação da construção. Por que simplificar? Porque simples é o luxo. Né? Quando nós propomos situações em que nós venhamos a ter dificuldade de aprendizado, dificuldade de aplicação por características locais ou por características mais conjunturais, isso certamente tem uma grande chance de não ser implementado, de não dar certo, né? Então, a simplificação é uma busca constante. E o estímulo, né, para a fabricação de partes do produto. Então, no edifício, né, nós já ouvimos muito o comentário de, olha, por que não comprar uma casa em módulos? Por que não comprar um edifício industrial em módulos? Por que não montar um edifício em módulos, né? Então, essa é a discussão que nós temos. O arquiteto Sérgio Leuzan, numa discussão a partir da esteira da norma, que teve numa discussão lá em São Paulo, capitaneada pelo órgão de ciência e tecnologia do governo, mas por outras associações, CIBIC, enfim. A ideia é que a fixação do módulo de 100 milímetros, né, 10 centímetros, então, para todos os tipos de projeto, né, a adesão é livre, ninguém é obrigado a usar o módulo, mas o módulo tende, no médio e no longo prazo, a propiciar que toda a cadeia produtiva possa produzir coisas moduladas. Então, uma esquadria, uma porta modulada em 10 centímetros, né? Uma janela modulada em 10 centímetros, né?
revestimentos modulados, fachadas moduladas, né, perfis modulados. Ah, mas como assim uma janela? Então a porta vai ter que ter 90, 1 metro, 80? Olha, nós estamos falando de vão, né? Então é claro que um bloco de vedação vai ter 29 centímetros de comprimento. Ah, por que 29? Ah, porque tem um de argamassa, então é 30 o comprimento. Então são 3 módulos. Vejam que um bloco tem 29 centímetros de comprimento, né, um bloco de vedação. Por que 29? Porque mais um é 30 e 30 é módulo. Então isso é uma coisa lá de trás, né? A adesão é livre, a simplificação deve ser uma bandeira do processo, né? E a grande chamada, a grande bandeira do tema construção modular é a construção off-site, ou seja, fora do canteiro, né? Um dos paradigmas do momento tem sido a construção de 90% até 90% da obra fora do canteiro e somente 10% em site, né? Ou seja, lá no local, né? Por agentes independentes. Óbvio que nós não vamos levar isso para todas as tipologias da cadeia, mas é um horizonte muito interessante, né? Qual é o escopo da norma? Define os vocabulários básicos, coisas de norma, né? Os conceitos, né? O que é cada coisa, módulo básico, princípios, onde se aplica. O foco dessa norma é no projeto e na construção de edifícios, não é na estrada, não é na rodovia, não é no porto. Não, nós estamos falando de uma coisa menor. É óbvio que, se nós falarmos em outros recortes da cadeia, nós também podemos falar em módulos maiores, né? Principalmente na indústria de pré-moldados, etc. e tal, né? Podemos fazer várias situações para a infraestrutura, por exemplo. Mas o foco aqui é a discussão do projeto e construção de edifícios e dos componentes construtivos, né? Das partes. Então, qual é a lógica da medida modular? A lógica da medida modular é que nós tenhamos peças que não tenham medidas quebradas, né? Ou que nós tenhamos elementos que não sejam de 6,56 por 19,9, não, que tenham 20 por 20, 20 por 10, né? Ou que seja uma peça que mais o elemento de rejunte, ou mais a junta de assentamento, ou mais o perfil de assentamento, que a soma dê uma medida que seja modular ou de multimódulo, né? Então, o conjunto modular é o agrupamento de componentes construtivos que, em conjunto, resultam em medidas de coordenação modulares. Então, se nós pegarmos um bloco, né, de vedação típico, né, pegamos lá um bloco cerâmico de 9 de largura por 19 de altura por 39 de comprimento. Por que ele tem essa medida, né? Porque com 1 de argamassa ele vai ter uma medida modular de 10 de largura por 20 de altura por 40 de comprimento. Então o 10 de largura é um módulo, o 20 de largura, o 20 de altura é 2 módulos e o 40 de comprimento é 4 módulos, né? Então, aonde que isso vai se refletir? Lá na origem, no projeto de arquitetura, né? Então, uma arquitetura modulada, desenvolvida numa plataforma que pensa como um Revit, onde nós conseguimos trabalhar com camadas e não com linhas, né? Integrando isso com softwares ou ferramentas que permitam aplicarmos o conceito BIM de projetar, né? Integrando as informações do edifício de uma maneira inteligente. Isso pode, através do ajuste de coordenação que a norma fala, levar lá. A definição das medidas de fabricação. Então, vejam o importante da questão, que é o entendimento de cadeia, né? Então, se nós não explicarmos isso para o fabricante de bloco, o fabricante da esquadria, o fabricante de revestimento cerâmico, né? Isso não vai não vamos para frente, né? Temos visto que a cadeia sabe disso, né? Tanto é que nós temos falado muito falamos muito na última década, de 2010 a 2020, sobre a ACV, né? Avaliação do ciclo de vida, né? Temos falado muito sobre sustentabilidade, então é muito claro no mundo que práticas sustentáveis, e na nossa cadeia, a cadeia da indústria da construção é uma cadeia que contribui muito para as emissões de gases
né, e consumos energéticos no mundo, né? Então é importante que medidas como coordenação modular, lógicas de industrialização, né, práticas que levem à reutilização de materiais, à desconstrução, né? Então o conceito modular tem muito a ver com isso, né? E vai, né, na esteira desse entendimento, né, de sustentabilidade, né, de nós utilizarmos com parcimônia os recursos que são finitos, né, principalmente os recursos que são finitos do planeta, né? Bom, então a ideia é que é o seguinte: as medidas modulares, né, são referências de onde nós vamos subtrair os ajustes. Por exemplo, um produto tem uma dilatação térmica maior, bom, então eu vou levar em conta isso, né? Eu vou ter uma junta, então ok, eu vou diminuir a junta. E aí a gente chega na medida nominal, no comprimento real. Então, medida modular é o total e a medida nominal é o tamanho do produto mais o ajuste, né? Seja ele qual for. Então, essa é a lógica da referência modular, né? Então, é um sistema geométrico tridimensional de N planos ortogonais, onde a distância entra por quaisquer planos paralelos, igual a um módulo básico ou multimódulo. Ok. Né? Então, na verdade, isso nós aprendemos lá atrás, né? Então, assim, essa lógica da referência modular, né, do cubo, né, ela é uma lógica muito simples de compreender, né? As medidas modulares geram flexibilidade. Por quê? Porque eu posso trabalhar com um painel de uma vedação vertical, por exemplo, como esse que vocês estão vendo aí, né? Onde eu trabalho com um painel vazado para inserção de uma esquadria. Então, pode ser um painel de steel frame, de wood frame, um painel de parede de concreto, um painel alveolar, né, um painel de EPS, enfim, um painel de alvenaria, né, um painel de placa de aço, né? Então, eu posso propor situações de esquadrias de várias larguras nominais, desde que o complemento dela, de sua fixação, chegue no módulo, né, de 9M. Né? Então, essa é uma lógica. Né? Um sistema de referência modular, ele propicia que tu tenha N planos ortogonais. Né? Então, a ideia é que nós possamos trabalhar com medidas conhecidas, e isso tornaria, né, isso abriria caminho, abriria as porteiras, né, abririam portas para que nós possamos fomentar outros elos da cadeia da construção, como, por exemplo, a indústria de pré-moldado, a indústria que faz o bloco, que faz o tubo, que faz a canaleta, né, que faz o elemento vazado, o cobogó, né, que poderia fazer a parede. Né? Então, daqui a pouco, nós podemos, em vez de comprar uma casa, comprar módulos. Eu quero uma casa com 2 módulos de dormitórios, 2 módulos de banheiro, 2 módulos de sala, né, mais a casinha do cachorro. Né? Então, a ideia de pensar o módulo é pensar dessa forma. Né? Multi-submódulos. A norma deixa claro que tem lá submódulos. Tem módulo dividido por 2, que é 10 por 2, que é 5 centímetros. Tem o módulo dividido por 4, que é 2,5, tem o módulo dividido por 5, que é 2. Então, daí que a gente entende, mas realmente lá na alvenaria estrutural, quando fala de módulo 15, é o módulo padrão 10 mais a metade. Então, a alvenaria estrutural é um sistema modulado, né? Que não foi pensado agora, que foi pensado há 60 anos atrás. Então, nós não estamos falando de muita novidade, né? O que nós estamos falando é de transformar temas que nós, por vezes, fazíamos, mas como ferramenta para industrialização. Né? A grande questão e a preocupação que nós temos que ter como cadeia é de industrializar, sem perder as características necessárias, né? Atendendo questões de sustentabilidade, de desempenho, atendendo aqui no Brasil, por exemplo, a nossa norma de desempenho, atendendo as características regionais de cada país e de cada região. Né? Então, nós temos os submódulos. Bom, a coordenação modular por multimódulos permite que, olha, eu posso comprar o meu revestimento de parede, meu revestimento de piso, que atenda o meu módulo de projeto. Né? Então, às vezes, a gente... poxa, mas... Então, o arquiteto tem que projetar lá do início? Sim. Né? Porque nós podemos transformar um produto exclusivo para o gosto do João, do José, do Gilson, né?
que leve o mesmo módulo, mas que traga conceitos diferentes, que dê produtos de designs diferentes, né? Casas diferentes, edifícios diferentes, enfim, mas que tenham uma informação de módulo e que nós possamos comprar de fornecedores que aí tenham mais controle, etc, etc e tal, né? Cada vez que nós vamos fazer, por exemplo, uma bancada de granito, sob medida, nós gastamos mais granito, né? Então, nós vamos pagar isso, né? Então, por que eu tenho que chamar a indústria de granito na minha obra para fazer algo sob medida se eu poderia comprar pronto, né? Eu faço isso porque eu não pensei mais atrás nesse processo. Então, a história dos conjuntos modulares, né? Se nós pegarmos, por exemplo, um elemento vazado de 15 por 15, de 20 por 20, né? Então, a ideia é a mesma lógica, né? Pensar de forma modulada. Por que nós nos interessamos pelo tema, né? Por que nós temos que tratar do tema? Porque nós temos que mexer em itens relevantes da cadeia. Então, a velocidade de produção é importante, tá? Principalmente no off-site, ou seja, nós temos que produzir mais fora de canteiro. Por quê? Porque nós vamos abrir um leque, tá, de outras possibilidades que o nosso modelo atual de construção talvez não nos mostre, né? Nós temos muitas etapas, né, desenvolvidas dentro de canteiro. Isso tem gerado tempos excessivos, resíduos excessivos, né, desperdício de homem-hora por metro quadrado, que custa muito caro, tá? Bom, a montagem rápida e a compactação do tempo de construção, tempo é dinheiro, né? Uma logística boa, né? Minimização de atraso. Atraso é um problema, né? Atraso é um grande problema, né? Nós temos que criar situações até para as condições climáticas, né? Uma região muito quente, uma região muito fria, uma região que chove muito, né? O construir um edifício em 4 estações, né? Então, se eu posso desenvolver coisas prontas fora do canteiro, isso é interessante. Tecnologia e inovação, né? Tudo que estamos discutindo é isso, né? Um ambiente mais seguro e instigador para trabalhar, né? Que seja motivador, né? Que nós possamos motivar não só o dono da empresa, né? Que vai ganhar o seu dinheiro, né? E que deve ganhar, mas também toda a cadeia que lá trabalha, né? Economia, flexibilidade, qualidade, durabilidade, desempenho, nenhuma novidade, né? Menor movimentação e geração de ruído. Essa questão de movimentação e geração de ruído é impressionante numa obra, né? Nós nos questionamos o tempo todo sobre isso, né? Essa questão toda de emissão de gases, né? Na discussão sobre sustentabilidade. E a sustentabilidade e seus benefícios, não é novidade mais falar em selos ambientais, né? Se nós pegarmos, por vezes, até uma pequena empresa, nós sabemos que hoje nós temos selos. No Brasil, a Caixa começou fazendo selo Casa Azul, nós temos selo LEED, Aqua, BREEAM, e outros selos que são interessantes, né? E que mostram e que dizem muito da empresa e das pessoas que lá trabalham, né? Fazer custos, produzir com custos menores de operação e manutenção, né? Ter portabilidade, né? Essa tal da portabilidade na construção parece impossível, né? Portabilidade é levar um edifício de um lugar para outro, né? Desmontá-lo, desconstruí-lo sem gerar resíduo, né? Poder levar de um lugar para outro. Então, essa é uma coisa interessante, né? Voltando um pouquinho, né? Nós temos aqui umas figurinhas que só nos relembram como são os sistemas construtivos que nós usamos atualmente, né? Então, nós temos lá o concreto armado convencional, que é uma estrutura reticulada, formada por pilares, vigas e lajes, ou não lajes, enfim, e que é vedado por vedações verticais, normalmente cerâmicas ou de blocos de concreto. Então, é uma estrutura que nós executamos o esqueleto e depois vedamos, ou até erroneamente, por vezes, as vedações são usadas como suporte para a superestrutura reticulada, né, do edifício, mas esse aqui é o concreto armado, né, convencional. Nós temos lá a alvenaria estrutural, que é um sistema não mais reticulado, que é um sistema laminar, né, onde as paredes
tem a função de sustentação de carga, né, o conjunto de grupos de paredes, né, e aí nós temos aqui algumas economias de formas, de armadura, economia de tempo, né, de espessuras. Foi tido na década de 90 e principalmente como o sistema racionalizado, né, sistema modular, né, que se baseia no módulo de 12,5, de 15 centímetros e de 20 centímetros. É um sistema clássico, feijão com arroz modular, né. As paredes de concreto, especialmente na última década, né, se nós pegarmos, por exemplo, o case da MRV no Brasil, a MRV saiu da alvenaria estrutural, a MRV é a maior construtora residencial da América Latina, né, e uma das grandes do mundo hoje, né, ela saiu do sistema laminar em alvenaria estrutural, bloco a bloco, e foi para o sistema laminar de parede de concreto, baseada no módulo. Qual módulo? 100 milímetros, 10 centímetros, que é o que a norma vem preconizando, né. Começou a fazer isso antes mesmo do lançamento da norma de coordenação modular em 2010 e da norma de parede de concreto em 2012. Né? Bom, um outro sistema que nós vemos pouco ainda no Brasil, mas que tem se intensificado, é o de steel frame, né? Que é uma estrutura reticulada com retículas muito próximas, onde as estruturas metálicas galvanizadas, né, a partir de fechamentos, que são propostos segundo a região bioclimática onde são implantados, têm traduzido uma excelente alternativa. Né? O aço convencional, né, nós vemos, o aço convencional não é uma novidade no Brasil, embora a nossa matriz de consumo seja muito cimenteira, né, nós somos muito reféns do cimento, né, e tem alguma explicação para isso, mas essa é uma estrutura muito vista, né? Uma estrutura reticulada de pilares, vigas e lajes, com vedações convencionais de cerâmica. Wood frame, sistema construtivo reticulado, muito parecido com o steel frame. Agora, as retículas não mais são de aço, são de madeira, né? De madeira seca, em estufa, autoclavada, com fungicidas, né? Porque no Brasil a norma de desempenho balizou que a vida média mínima, né, é de 50 anos, então nós temos tido boas iniciativas de sistemas construtivos em wood frame no Brasil. Tá? As estruturas de madeira convencional, então sempre se usou, né, estruturas reticuladas de pilares, vigas e vedações de placas de madeira encaixadas ou pregadas, enfim, é uma estrutura muito típica em algumas regiões do Brasil. Né? Então, essa viagenzinha nos mostrou, olha, temos esses são os sistemas construtivos que mais ou menos usamos no país. Né? Então, agora nós fazemos uma associação, olha, a parede de concreto é um sistema modular. Né? As medidas múltiplas são de 100 milímetros, e aí nós podemos usar as parcelas de módulo, né, mais 20 milímetros, né, mais 25 milímetros, né, ou mais 50 milímetros, enfim. Nós temos visto que as paredes de concreto são uma alternativa muito interessante, principalmente na larga escala, porque a forma de alumínio tem um custo relevante, não permite ainda uma pequena escala, face a pouca alocação de formas, né? Mas vejam bem, se nós tivéssemos no mercado um fomento forte de empresas de locação de equipamento e que locassem uma tipologia modulada de 100 milímetros de forma para parede de concreto, nós poderíamos fazer uma casa, 2 casas, 3 casas. Né? Então, onde que nós temos o gargalo, né? Em alguns momentos, atores, por exemplo, como o governo federal, devem incentivar um ou outro recorte para resolver esses gargalos. Né? Isso tem sido muito discutido, né, por alguns atores da nossa cadeia produtiva. Pois olha, o projeto em parede de concreto busca compatibilidade entre projetistas. Sim, né? Porque a compatibilidade em sistemas mais industrializados, ela não é uma moda nem obrigação, é uma necessidade. Né? Inclusive, algumas empresas
tem colocado que se os projetos não forem, se a empresa que faz projeto não compatibiliza, não contrate, né? Porque a compatibilidade é uma necessidade, né? Não é uma moda, né? Simplificação do processo de coordenação. Então, a ideia é diminuir variedades de medidas, né? Então, o que a MRV faz, por exemplo? Ela implanta projetos iguais no Brasil inteiro, né? E saindo do Brasil, em algumas situações, né? Simplificação do processo de coordenação, simplificar a montagem em site. Então, se eu não consigo montar muito fora, então tenho por obrigação, na medida do possível, simplificar no canteiro, né? Usar equipamentos modulares. Então, no caso das paredes de concreto, quem são os equipamentos modulares? As formas, né? Desenvolver novos produtos, componentes, né? Então, parede de concreto está lá, módulo D10, né? As paredes são desenvolvidas, é uma tecnologia já bastante dominada, usa muito o conceito de forma racional, de medidas modulares racionalizadas, de instalações coordenadas racionalizadas, né, de concreto autoadensável, e nós temos excelentes atores no mercado, sabemos fazer concreto no Brasil, estudamos concreto, né? Há 60 e poucos anos temos o Ibracon discutindo concreto no país, né? Isso é uma coisa importante, né? Então, as paredes de concreto estão aí, né? Encontros de paredes em T, de 90 graus, aberturas de portas, com boneca, sem boneca. Então, até a boneca modulada em 10 centímetros ou 100 milímetros. Por que modulada? Porque está no contexto da norma de coordenação modular, né? E eu consigo trabalhar um painel múltiplo de 10, né? Lá na fábrica que faz a forma ou na empresa que aluga, né? O vão modular vai fazer e faz e tem feito com que nós possamos comprar esquadrias moduladas, uma esquadria de alumínio com vidro, uma esquadria de PVC, né? Uma esquadria de aço com vidro, né? Faz com que as portas, né, também sejam, os vãos de porta também modulados, né, possibilitando o uso dos kits, né, de porta pronta, que têm sido tão usados, né. Então, o sistema em parede de concreto, tanto para casas ou multipavimentos, né, é um belíssimo exemplo de construção modular e que nós devemos incentivar, que devemos, né, compreender, entender, contextualizar os porquês, né, por que a forma é tão cara, né? Por que eu tenho que usar o módulo? Ah, mas qual módulo é melhor e tal? Poxa, então vamos entender esses processos, né? Nós temos alguns exemplos de estudos, né, que foram desenvolvidos. Esse aqui é um estudo que foi desenvolvido na Unisul, na Universidade do Sul de Santa Catarina. Nas referências nós temos lá o autor, e aqui não discutindo o porquê das paredes de concreto, de escala, mas discutindo entre fazer projeto modulado e não modulado, simplesmente nessa etapa, né? Quais são as vantagens de modular um projeto para a parede de concreto, né? Óbvio que nós vamos otimizar o custo da forma, vamos ter mais produtividade, né? Vamos ter otimização de armadura, no caso das telas, né? Então eu posso comprar na Gerdau, na Arcelor, lá no fabricante, no fornecedor de tela, uma tela modulada. Fazer revestimentos cerâmicos com menor quantidade de corte, né? Assentar o revestimento na fábrica e levar já o painel pronto, né? Só nesse quesito aqui, ó, uma economia de 3% no aspecto de mudar o projeto modulado para um não modulado, né? Mais os aspectos inerentes ao próprio sistema construtivo, né? Somando cada percentual, nós vamos gerar produtividade, otimização, né? Nós vamos incrementar a cadeia, né? Isso é importante. Um outro conceito que se discute muito, esse aqui é um site colombiano, e tem lá belas propostas de sustentabilidade, né? Então a ideia dos módulos, né? Então, um outro aspecto que a gente deve tirar da cabeça é que isso daqui não é um container, né? Então, nós falamos muito do container, né, para fazer o canteiro de obra, né? O container
para fazer obras rápidas, né? Mas aquele container marítimo lá, eles vêm com vários problemas, né? É um container para transportar carga, mas que depois de 10 anos ele é liberado ao mercado e aí o mercado descontamina e nós usamos, né? Na fazenda, usamos no canteiro de obra, por vezes até para fazer um escritório, etc. e tal. Mas quando nós falamos de arquitetura modular e estrutura metálica, nós não falamos de containers, nós falamos de estrutura metálica produzida do zero, né? Mas a ideia é levar para qualquer lugar, né, o conceito modular, né, de múltiplo de 100 milímetros, né, na largura, na altura e no comprimento, e levar para qualquer lugar, né? Tem se discutido muito a questão das máquinas para fazer as casas em 3D, né, plotando, né? Estamos muito já avançados nessa discussão e provavelmente nessa década a gente vai discutir isso, né? Fazendo então partes ou até o conjunto todo do edifício. Vital, em 2019, desenvolveu uma concepção muito interessante de 3 tipologias de painéis, né? Um painel fechado, um painel para janela e um painel para porta, né? E que esse painel possa servir a várias tipologias de projeto. Possa fazer a habitação mínima, né? Fazendo lá uma habitação como uma kitnet, né? Muito comum na nossa região, né? É uma habitação mínima que serve a várias demandas, né? Ou já uma habitação de tamanho médio. Não vamos falar da arquitetura, porque a arquitetura ela deve ser proposta por quem estuda, né? É o arquiteto que estuda. Então, a partir de um módulo de arquitetura, né, o arquiteto vai propor as soluções. E aí, qual é o gargalo da história? Ele vai ter que se ancorar no que o mercado oferece em termos de produtividade, etc. e tal. Temos o tamanho médio, temos um padrão comercial. Então, por que eu tenho que levar 6 meses para fazer uma obra, se eu posso montar uma obra em uma semana no canteiro, né? E utilizar coisas prontas, né? Posso montar um consultório, né? Posso montar um ambiente de serviços, né? Maior, menor. Posso propor soluções de vários pavimentos, né? Pensando no conceito modular, né? Situações, um refeitório. Por que o refeitório do Campus Palmas do FTO tem que levar 1 ano para ser construído, né? Qual é o ganho que nós temos com isso, né? Qual é a produtividade que nós damos para o dinheiro, que naquele caso é público, né? Então, nesse caso aqui, a proposição é de steel frame, tá? A partir de uma estrutura em aço convencional, tá? Então, radier, estrutura leve, fechamento de painéis, e esses painéis serão inerentes e adequados à região bioclimática onde ele seja implantado, né? Então, eu tenho lá uma tipologia isolada ou bairros inteiros, né? Com tipologias comerciais, residenciais, né? Aqui no Brasil tem várias. Em Brasília, por exemplo, tem o conjunto Jardins Mangueiral, nos arredores do Distrito Federal, com 8.000 unidades, né, em parede de concreto, sistema modular, né. Um outro estudo de caso muito interessante é uma empresa chamada Brasil Cubo, que essa empresa é a atora principal de iniciativas louváveis agora na pandemia, né. Nós temos tido construção de hospitais em todos os estados brasileiros, que não são hospitais de campanha, são hospitais que vão ficar para a vida toda, que vão durar 50 anos, segundo a norma de desempenho, né? A partir de módulos de estrutura metálica que são plug and play, ou seja, nós vamos conectando os módulos que vão prontos, aqui estão sendo desenvolvidos, então nós montamos os módulos na fábrica, aqui no nosso galpão, né? E levamos os módulos desmontados para fazer, então, para plugá-los lá no canteiro, né? Tem muita coisa interessante sendo divulgada,
né, no Brasil. A Brasil Cubo é uma Construtec criada em 2016 a partir de uma indústria, de uma construtora especialista em estrutura metálica de 30 anos, e eles resolveram mudar de vida, né, e mudar de conceito. Então a ideia é fabricar fatias fora do canteiro. Tá? Então, não é um container, são estruturas moduladas em 100 milímetros, né, como se fosse fabricar um carro, né, um caminhão. Então eu construo o esqueleto, né, e depois vou fazendo as montagens, né, fazendo operações simultâneas. O mobiliário pode ir para a obra, né, a história dos módulos que se interligam, né, plug and play. E a ideia é divulgar a construção modular como tendência mundial, né? Então, assim, tem várias possibilidades, né, nesse conceito de construção modular. Eu tenho um vídeo aqui, eu não sei se ele vai abrir. Eu vou passar reto pelo vídeo, tá? Mas depois eu posso disponibilizar para vocês. Esses vídeos são de uso, são de conhecimento público, vocês podem ter acesso lá no site, tá? Então a ideia é levar a obra em partes, né? Então aqui nós estamos vendo aqui uma parte do edifício, né, sendo levada para lá. Deixa eu só interromper aqui a exibição do vídeo para não travar a nossa apresentação. Só um segundinho aqui. Então, a ideia do módulo é essa, né? Que nós possamos, então, produzir módulos com variados acabamentos e designers, né? E levar isso para o local de implantação da obra propriamente dita. Tá? Bom, um outro exemplo dessa lógica da construção modular é a Tec Verde. Tá? A Tec Verde é uma empresa... a Brasil Cubo é uma empresa sediada na cidade de Tubarão, em Santa Catarina, tá? E tem tido iniciativas muito interessantes em parcerias com a Gerdau, que é fabricante que fornece os perfis de aço, em parcerias com empresas que têm doado que têm colocado suas expertises interessantes nessa parte de construção. 40 dias, 50 dias, 30 dias. Né? A Tec Verde é uma empresa também do sul, da região de Curitiba, tá? Deixa eu interromper aqui, criada em 2009, tá? E atua com modelos sustentáveis, tendo o Wood Frame como inovadora, que nos últimos... surgiu em 2009, então tem 10 anos, e passou por várias dificuldades, largamente, né, no sul do país, e tem sido uma empresa que tem
disseminado muita informação técnica, muita coisa boa sobre essa questão de construção modular e sustentabilidade, e inserção com a montagem de uma casa, um time-lapse aqui, de uma casa. Além desses estudos de caso, nós podemos pegar também o estudo de caso do grupo Astra. A Astra é um grande fabricante, é um grande parceiro da cadeia produtiva, e nessa coisa da construção modular, a MRV solicitou para o grupo, para uma obra de 15 mil apartamentos em São Paulo, o desenvolvimento de um banheiro pronto. Então a ideia é não levar a caixa pronta do banheiro, mas levar as peças para montar o banheiro, né? Então qual é a dinâmica da lógica do banheiro pronto, né? Deixa eu voltar aqui, me adiantei um pouquinho. Pronto. Então a ideia é ter um kit de concretagem de shaft, tá? Lá para um tamanho padrão de shaft de banheiro, e não ter mais lá no banheiro furos na laje. Então nós podemos, além do shaft, né? E aí tem toda uma história aqui no shaft de fazer passagens com mantas de material que possam ser aceitáveis do ponto de vista de incêndio, né? E que possam ser aprovadas lá no Corpo de Bombeiros, né? Para prédios multipavimentos, né? Mas a ideia é trabalhar um shaft que tenha um ralo horizontal, né? Em duas possibilidades, e que nós possamos trabalhar uma laje sem furos, né? Então, qual é a ideia do conceito modular de banheiro pronto, né? A ideia é que nós possamos levar essas partes prontas da Astra ou de qualquer outro fabricante, com o joelho da bacia sanitária, com o kit PEX de água fria e quente, né, com os elementos de fixação, tá? De modo que nós possamos fixar a bacia sanitária com saída horizontal na parede, né, levar até o desenvolvimento lá do nosso shaft no banheiro, né? Tá aqui a caixa do banheiro. A ideia é trabalhar com gabarito metálico, com rebaixo na laje, né? Fazendo com que nós possamos levar para o nicho do box do banheiro, né, uma saída horizontal, né, com uma estrutura já definida para a fixação das tubulações, sejam redes de água fria rígidas ou flexíveis, né, e que a nossa laje não seja perfurada, né, trabalhando com revestimento em placa RU, em drywall, né, de modo que nós não tenhamos a inserção de nenhuma tubulação na estrutura do edifício, né? Isso serve para alvenaria estrutural, para parede de concreto, para steel frame, para wood frame, enfim, várias situações, né? E que nós tenhamos lá a impermeabilização nas áreas molhadas necessárias, né? E que horizontalmente nós tenhamos uma saída para o vaso sanitário, a saída aqui para a bacia do nosso lavatório, né? E que isso aqui tenha uma carenagem depois e que eu não tenha nenhum furo na laje e que eu possa montar isso de forma mais dinâmica com kits, né? E, inclusive aqui, então, aqui é uma carenagem que não tem, né, esteticamente é agradável, né? Isso pode ser recoberto também com outras possibilidades. E a inovação é o ralo horizontal aqui, né? Então é um ralo sifonado com saída horizontal, né, e que elimina um grande gargalo de impermeabilização, né? Aqui são os kits, isso aqui vocês podem consultar lá no site da Astra. Bom, finalizando essa discussão, né, o que nós podemos esperar, então, desse conceito de construção modular? Não é uma novidade, tem 10 anos já que nós temos uma norma.
Então, nós estamos inseridos numa cadeia produtiva, que tem buscado a industrialização, né? Que todo dia, em cada obra, nós vemos uma oportunidade de melhoria, né? E que tem nos cobrado soluções. Então, a ideia é que nós possamos estar diante de um conceito de módulo, né? Atendendo a norma de desempenho, que é obrigação, então, 50 anos, não é 5, não é 10, é 50 anos de vida útil. Obviamente que vida útil, desde que as manutenções sejam feitas, né, por obrigação do usuário. Se o usuário não fizer a manutenção, não tem vida útil, né? Que nós possamos proporcionar produtividade, que nós, projetistas, executores, empresa, profissionais, nós, cadeia, sejamos atualizados e familiarizados, né? Nós, loja que vende, nós, indústria, nós, mão de obra, né? Que nós tenhamos bons projetos executivos, que nós tenhamos como princípio o aumento da produtividade, que nós possamos minimizar patologias e riscos construtivos. As patologias são um grande gargalo pós-obra, né? O professor Moacir colocou outro dia, numa bela palestra, né, os aspectos num recorte lá de estudo de patologia, né? E nós temos discutido cada vez mais, né, o quanto custa fazer manutenção pós-obra. Chamam o uso do BIM, ou seja, a modelagem das informações do edifício de forma integrada, né? Se integram as premissas da construção 4.0, então se fala muito no mundo hoje em interoperabilidade, né, em modularidade, em descentralização, na internet das coisas, de tudo, né, integração, né, sistemas inteligentes, a fechadura inteligente, né, o sistema de ar-condicionado inteligente, né, o sistema de luminotécnica inteligente, né, a casa inteligente, o edifício inteligente, né. Não estamos falando de novidade, né? Perdão. Então, um projeto ou obra modulados podem traduzir uma melhoria desse círculo virtuoso, né, da cadeia. Onde que nós estamos nesse processo? Faz tempo que nós já fazemos construção modular. Por exemplo, a alvenaria estrutural tem 30 anos em escala, 60 anos que nós fazemos alvenaria no Brasil, desde o início do processo, lá depois da construção de Brasília, né? Nos últimos anos a gente viu muito, né, paredes de concreto. A última década é de paredes de concreto, né? Veremos muito steel frame, wood frame, estrutura metálica, né? Podemos transformar o concreto armado que nós fazemos, o nosso feijão com arroz, em conceito modular, né? Então, o foco na otimização, em tornar o negócio rentável, né? Obviamente que se preocupando com os conceitos de sustentabilidade, né? Que não é uma moda, que é uma necessidade, né? E que isso seja inclusivo socialmente, né? E que depende de vocês, tá? Bom, nós temos algumas referências aqui na minha apresentação, é um tema que é fácil de conseguir as informações, né? Mas isso tem sido bastante discutido nos atores principais, que é a CIBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, né? O Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio, né? Não é mais ministério, agora é uma secretaria, enfim. A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Nós temos boas discussões sobre isso nos bons programas de mestrado e doutorado no Brasil, né? E é um tema muito discutido no mundo, né? A coordenação modular, a construção modular. É isso, agradeço muito a oportunidade e o tempo de vocês e a atenção de todos. Estou à disposição para algum questionamento e desde já agradeço ao PET pela oportunidade. Obrigado. Obrigada, professor, pela palestra. Gente, por favor, quem tiver dúvidas, comentários para fazer, se algum professor quiser falar alguma coisa também. Eu acompanhei o chat e não teve nenhum questionamento durante a palestra. Mas se alguém quiser falar agora. O
senhor está vendo? Tem uma pergunta no chat do Denner. Deixa eu olhar o chat aqui. Ah, tá. O Denner pergunta se o implemento do BIM auxilia indiretamente as construções modulares. Sem dúvida, né, Denner? O BIM, ele é a essência da construção modular, né? O BIM, na verdade, pensar o edifício, né, no conceito BIM é meio caminho para a construção modular, porque pensando o projeto de forma integrada, nós nos damos conta do tanto que nós erramos quando nós não temos o tempo ou quando nós não usamos uma ferramenta boa de integração, né? Então, quando nós começamos a enxergar a obra por camadas, né, e temos mais ferramenta para enxergar, para fazer a interoperabilidade, né, eu quero que a minha instalação fique independente da minha estrutura, né, eu estou pensando nos shafts, eu estou pensando na espessura, eu estou pensando no desempenho térmico, no desempenho acústico da vedação, né, estou pensando nas camadas de impermeabilização. Então, o BIM, sem dúvida, é uma belíssima ferramenta, e o BIM é uma ferramenta plenamente contextualizada. Eu acho que o BIM, ele vai finalizar o processo de disseminação do conceito modular. E quem não usar isso vai perder mercado, né? Eu acho que nós temos belíssimas oportunidades na cadeia produtiva e que estão prontas para nós pegarmos, né, como elementos dessa cadeia dele. Mais alguma pergunta, alguma coisa? Gente, por favor. O professor Otaviano coloca uma discussão, né? Se quiser falar, professor, fique à vontade. Oi, Gilson. Sim. Na verdade, é só uma pergunta, porque a gente vai ficando desatualizado da prática dessas atividades de construção, né? E aí, nesse conceito, Gilson, o conceito remete aos tubos de queda, seja ele do esgoto, como seja de tubulação de ventilação, ao perímetro externo da edificação, ou continuaríamos tendo os shafts, né? Me parece que você disse que é para não haver interrupção na laje. Não, continuamos tendo a mesma coisa, Otaviano, né? É livre ao projetista fazer shafts externos ao edifício ou internos, mas externos, esteticamente, nem sempre ficam bem resolvidos. Então, continuamos com os shafts internos, né? Mas a preocupação é o seguinte, não é uma novidade também, a ideia é que o shaft fique isolado da estrutura, que ele fique, né, visitável, seja lá com que vedação, né? Então, mantemos o conceito de shaft, mas a passagem, Otaviano, na laje, nós temos discutido cada vez mais, principalmente por conta das normas de proteção contra incêndio, que nós tenhamos menos furos nas nossas lajes. Então, a ideia é trabalhar um shaft com uma passagem já tratada contra incêndio. Então, é uma passagem que nós compramos pronta e que vem com uma fita entumecida, e que, se houver um caso de incêndio, essa fita fecha o espaço, entendeu? Derrete o tubo, mas o material que ali está fecha o espaço, e aí nós não teríamos a disseminação do fogo. Nós mantemos a mesma lógica de shaft. Sempre as ordens, professor Otaviano. A lógica aí é o seguinte, nós temos visto esse conceito de banheiro pronto, para vocês terem uma ideia, não tem 2 anos que ele foi iniciado. Então, eu estive há 1 ano atrás na fábrica da Astra, num grupo de trabalho, onde pessoas do Brasil todo foram chamadas para opinar, né, de toda a cadeia, e eles estavam desenvolvendo, e agora já tem no mercado, tem inclusive folders de venda no mercado, né? Então, isso é resultado da discussão sobre coordenação modular. E
E nós temos que ter como exemplo, né, os cases da cadeia, né? Então não há como dizer que a MRV, por exemplo, não é um case, não há como dizer que esses estudos de caso que eu trouxe, por exemplo, para vocês, se vocês digitarem na internet aí Brasil ou Cubo, vocês só vão ver coisa boa, né, em termos de discussão modular, né? Então, assim, eu acho que é muito rico esse momento de discussão, de modo que nós possamos trazer para a discussão técnica, tecnológica e de ciência que nós temos, né, na academia e nos misturando ao mercado nessa discussão, essas situações e falando, olha, tem isso, né? Nós temos boas saídas, né? Nós temos para onde olhar, né? Então, onde podemos melhorar? Muita coisa, né? Então, essas ferramentas são interessantes, né? Esses conceitos, né? E que não são conceitos teóricos de idealistas, né? Então, não é aquele conceito do professor que está lá, né, sem pisar no mercado, né? Nós temos os cases, os estudos de caso mostram para onde nós estamos caminhando, né? É isso. Deixa eu aproveitar mais um pouco aqui, professor Justo, se as meninas me permitem, né? No caso, o bacio sanitário tem uma saída bastante diferente da atual, que ela vai sair a uma determinada altura já, né? E no caso do box, Gilson, nós teríamos aqui um exemplo de piso elevado para facilitar o colhimento das águas, ou ele no mesmo nível? Tu poderia ter o piso do teu box em qualquer nível, tá? Essa é uma discussão que esse fabricante pode até não ter, tá? Mas na esteira da Astra vem mais uma dezena, tá? Então daqui a pouco a Tigre vai colocar no mercado, enfim. A ideia é que tu tenha flexibilidade, que tu tenha ajustes de conexões, que tu possa fazer um piso de box mais baixo do que o banheiro, no mesmo nível do banheiro, né, para situações de baixa mobilidade das pessoas, por exemplo, né, e que tu possa ter um box elevado também, tá? Então, a ideia é que naquele kit que tu compra lá do fabricante, que tu já especifique isso, tá? E hoje, os fabricantes, eles estão nesse nível, tá? Os bons fabricantes, eles querem ouvir o mercado, né? Então, essa flexibilidade aí nós teríamos. Esse é um gargalo, né, professor? E o senhor deve ter sofrido muito na vida profissional, né, com essas situações, né? É um gargalo forte de impermeabilização, é um gargalo de acabamento, né? Mas, como as peças têm uma moldagem toda industrializada, né, com impressão 3D, inclusive, das peças, isso pode se resolver, tá? Então, nós temos essa flexibilidade de altura do box. Isso é bom. Você veja como os conceitos e a indústria a indústria da construção civil, ela vai progredindo, né? Os meninos todos acredito que a maioria não tenham trabalhado nisso, mas eu sou de uma época em que todo banheiro, quase que obrigatoriamente, era laje rebaixada, né? Sim. E depois aquele monte de entulho lá para fazer aquela coisa. E isso, ao longo do tempo, eu verifiquei, provavelmente, dá um trabalho de manutenção absurdo. Tem que desmontar tudo. Absurdo, né? Sim, quando o professor Otaviano se formou, e isso deve fazer uns 20 anos, né? Ele executava banheiro com um rebaixo de 20 centímetros. 38 anos já, né, Gilson? Então eu já tenho um bocado. Que maravilha, né, professor? Passou rápido, né? Passa. É assim mesmo. Coisa boa, que alegria, né? Nós podemos discutir 38 anos depois, né, a nossa cadeia. Mas realmente, nós vemos que muitos gargalos têm sido resolvidos, né? Mas nos cabe, e aí eu falo para quem vai se formar amanhã, né? Muita responsabilidade em mudar, em melhorar, né? Usar a tecnologia, né? Quando nós, há 20 anos, 38 anos atrás, né, professor, nos formamos, na sua formatura não tinha CAD, tinha
papel nanquim e tinha caneta, né, para fazer desenho, né? Caneta nanquim com papel vegetal, né? Há 20 anos atrás nós tínhamos o início do CAD. Hoje nós temos o Revit e todas as ferramentas BIM, né? Então, por que não fazer o edifício do mesmo jeito que se faz um carro, né? Então, assim, só falta querer fazer, né? Então, nós temos que levar as informações para o mercado. Beleza, muito obrigado, professor Gilson. Disponha sempre. Mais alguma pergunta, gente? Alguém quer falar mais alguma coisa? Bom, acho que não. Acho que podemos encerrar, então. Sim, sim. Eu vou mandar a apresentação. Vou mandar a apresentação, aí tu disponibiliza lá no PET. Tá bom, tá bom. A gente queria agradecer em nome do PET, professor, a sua presença, a sua disponibilidade. É sempre bom ter conosco. E tenham todos uma boa noite. Espero que todos fiquem bem. Fiquem em casa. Quem puder ficar em casa, se cuidem. E fiquem de olho nas redes sociais do PET, no Instagram, petcivil.ifto, que a gente toda semana está trazendo algum conteúdo novo aqui pelo Meet. E a palestra toda foi gravada e vai estar disponível no nosso YouTube, no canal do PET Civil e IFTO. E todas as outras palestras estão lá também, para quem quiser acessar nosso conteúdo. E é isso, acho que é isso. Muito bem, Ana. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Eu desejo uma boa noite a todos. Considerando todos os aspectos relacionados à pandemia, né, a engenharia continua firme, né, e nós estamos trabalhando à distância, em home office, e quando não dá, a gente vai para a obra e vai para canteiro, com a devida proteção, né, muitos alunos aí fazendo estágio, né, e muitos trabalhando, né, na medida do possível, e nós vamos vencer esses desafios, né, através da engenharia, através da nossa cadeia, né, que é tão rica em oportunidades, e eu reafirmo aqui, né, o quanto nós acreditamos, né, na área e na nossa cadeia produtiva. É isso. Muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite.